E aí pessoal, tudo jóia? Estamos aqui hoje para mais uma aula de física, com a matéria do primeiro ano, que é de vetores, né? Até então a gente estava estudando os movimentos, né, do uniforme e uniformemente variado da cinemática, e aqui agora eu trago para vocês o estudo dos vetores. Primeiro a gente tem que saber o que é uma grandeza vetorial, né? Para a gente entender o que é grandeza vetorial, certo? Nós precisamos saber as grandezas que a gente estava estudando e saber que existem dois tipos de grandeza. Existem as grandezas escalares, e existem as grandezas vetoriais, que é o que a gente vai estar estudando hoje. Grandezas escalares são grandezas que se caracterizam apenas por intensidade. Elas não têm nem direção e nem sentido. Por exemplo, o tempo. Quando eu falo assim, ó, são 2 horas, ela já está bem caracterizada essa grandeza, porque é uma grandeza escalar. Então, horas, que se trata de tempo, não tem nem direção nem sentido. Faz algum sentido eu falar são 2 horas para cima? Não faz. Por que que não faz? Porque tempo, né, quando eu falo 2 horas, se trata do tempo, é uma grandeza escalar. E não tem sentido, então não faz sentido eu falar que é 2 horas para cima, são apenas 2 horas. As grandezas escalares, então, são caracterizadas apenas por intensidade. Já as grandezas vetoriais, que nós vamos ver hoje, as grandezas vetoriais, são caracterizadas por ter 3 características. Está aqui, ó. Características de um vetor. Primeira, a intensidade ou módulo, né, que é aquele valor numérico daquela grandeza. Segundo, direção. Essa direção, ela dá um formato para essa grandeza. E a última, sentido, que também é uma característica do vetor. O que seria isso? Eu coloquei um exemplo aqui de vetor, a velocidade, que a gente estudou na outra aula. Velocidade é uma grandeza vetorial, quer dizer que ela tem intensidade, direção e sentido. Como assim? Se eu falar que um carro está a 2 metros por segundo para a direita, eu já caracterizei todas as características dela. Não faz sentido? Para a direita, o carro está se movimentando para a direita. Então, primeiro, ele está numa direção horizontal e ele está num sentido para a direita. Então, toda grandeza que tem intensidade, direção e sentido é uma grandeza vetorial, tá? Então, aqui, ó, a intensidade é a parte numérica desse vetor, né? Por exemplo, se eu falar que o carro está a 72 km por hora, esse 72 km por hora é a intensidade desse vetor. Se eu falar qual que seria a direção desse carro, ele pode estar na horizontal, ele pode estar na vertical e também existe a direção diagonal. Existem essas 3 direções: horizontal, vertical, diagonal. Então essa é a direção do vetor. E qual seria o sentido? Esse sentido depende da direção. Se a direção for horizontal, eu tenho sentido para onde? Para a direita e para a esquerda. Se a direção for vertical, eu tenho sentido para onde? Para cima e para baixo. E se a direção for na diagonal, tem vários sentidos. Eu posso ter diagonal para cima à esquerda, diagonal para cima à direita, diagonal para baixo à esquerda, diagonal para baixo à direita. Então, esse sentido é para onde esse corpo se move, né? É o sentido desse vetor, tá? O símbolo para qualquer vetor é uma setinha em cima da letra. Então, eu coloquei aqui, ó, vetor velocidade, que é a letra V, né, que a gente já viu, tem uma setinha em cima porque velocidade é um tipo de vetor. Vetor aceleração, que é o A, certo? Porque tem uma setinha em cima porque a aceleração é um tipo de vetor. Então, resumindo, grandezas escalares, como o tempo, possui apenas intensidade. Grandezas vetoriais, como a velocidade, possui intensidade, direção e sentido, tá ok? E tem como nós somarmos o vetor, isso. As grandezas escalares é bem tranquilo para somar, né? 2 mais 2 a gente sabe que é igual a 4. Agora, se for uma grandeza vetorial, 2 mais 2 pode não ser igual a 4. Depende da direção e do sentido do vetor. Vamos ver? Aqui embaixo, eu coloquei para vocês 4 casos de soma vetorial, tá? Que vocês depois vão fixar fazendo algumas atividades, beleza? Se tiver difícil para ver as equações, eu vou colocar essa folha em anexo aí no vídeo para vocês, tá bom? Acompanhar. Então aqui, ó, soma vetorial, ou também chamado de vetor resultante, que seria o resultado da soma de 2 vetores. Eu tenho 4 casos, beleza? Eu tenho que observar o sentido e a direção desses vetores. Olha o exemplo 1. Aqui eu tenho um bloco
e eu tenho dois vetores sobre esse bloco, o vetor 1 e o vetor 2. Observa que eles estão na mesma direção, porque ambos são horizontal, e eles estão também no mesmo sentido, que é para a direita. Então, quando eu tenho as mesmas direções e os mesmos sentidos, para achar esse vetor resultante, o que eu faço? Eu pego o vetor 1 e o vetor 2 e somo. Então, tá aqui, ó, o vetor resultante é o V1 mais o V2. Beleza? Então, no primeiro caso, quando os dois tiverem a mesma direção e o mesmo sentido, soma os vetores. Aqui no exemplo 2, sobre esse bloco, eu tenho o vetor 1 e o vetor 2, na mesma direção, só que sentidos o quê? Opostos. O vetor 1 está para a esquerda e o vetor 2 está para a direita. Quando isso acontece, eu tenho dois vetores em direções opostas. Para eu fazer o vetor resultante, eu pego o V1 menos o V2. Ou eu também posso fazer o V2 menos o V1. Vai ser sempre o maior menos o menor. Beleza? O terceiro aqui, caso, o penúltimo, é quando o vetor forma um ângulo de 90 graus, que a gente fala que é uma direção perpendicular. Perpendicular forma um ângulo de 90, tá? Aqui, ó, o vetor 1 está vertical para cima e o vetor 2 horizontal para a direita formou um ângulo de 90. Quando isso acontece, o vetor resultante ou a soma vetorial, a gente usa um teorema lá da matemática que vocês conhecem como teorema de Pitágoras. Lembra o teorema de Pitágoras do triângulo retângulo? A ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Na matemática a gente fala que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Lembraram? Então, só que aqui em vez de trazer o a, o b e o c como os lados do triângulo, a gente traz o vetor resultante ao quadrado é igual o v1 ao quadrado mais o v2 ao quadrado. Teorema de Pitágoras para vetor. E o terceiro e último caso é quando o ângulo formado entre esses dois vetores é um ângulo alfa que não é 90, certo? Esse ângulo alfa aqui pode ser 30, 45, 60, 120, qualquer ângulo sem ser 90. Quando isso acontece, eu trouxe aqui para vocês agora uma lei nova que vocês ainda não estudou. Lei dos cossenos, tá? É um pouquinho grande, mas tá naquele conteúdo que eu passei na aula passada para vocês fixarem, beleza? O vetor resultante ao quadrado é igual o V1 ao quadrado mais o V2 ao quadrado mais 2 vezes o V1 vezes o V2 vezes o cosseno desse ângulo. Esse cosseno do ângulo ele é tabelado. 30, 45, 60, tem uma tabelinha de seno e cosseno que vocês já viram, tá? E eu vou colocar essa tabelinha também em anexo junto com esse vídeo. Então aqui eu tenho 4 tipos de soma vetorial. Vamos recapitular? Tipo 1, certo? Quando os dois têm a mesma direção e sentido. O que eu faço? Eu pego os dois vetores e somo. Quando eles têm, no tipo 2, sentidos contrários, eu pego os dois vetores e subtraio o maior menos o menor. Quando o ângulo formado entre os dois vetores é de 90, o que eu faço? Eu faço o teorema de Pitágoras. E quando o ângulo formado for diferente de 90, eu faço a lei dos cossenos. Beleza? Agora, isso aqui é uma forma de vocês somarem dois vetores. Agora eu vou ensinar para vocês decompor um vetor, que está aqui atrás, ó. Essa parte aqui que eu trouxe para vocês, galera, é de decomposição vetorial. O que seria isso? É vocês pegarem um vetor resultante e decomporem dois no eixo y e no eixo x. Tá aqui, ó. Aqui eu trouxe o plano cartesiano que vocês já conhecem, né? O x e o y, certo? Das ordenadas e das abscissas. E coloquei aqui de azul o vetor resultante. Observa que esse vetor resultante ele é inclinado, então ele forma um ângulo, não forma? Com esse ângulo tem como eu achar essas componentes. Eu coloquei aqui, ó. Vx e Vy são as componentes vetoriais. Então, quando pedir no exercício determine as componentes vetoriais, você tem que utilizar esse ângulo do vetor, beleza? Então, eu vou ter aqui, ó, na vertical, o Vy, que é a componente vetorial da vertical. Eu tenho na horizontal o Vx, que é a componente vetorial na horizontal. E tem as fórmulas. Ó, o Vx é o V vezes o cosseno desse ângulo. E o Vy é o V vezes o seno. Então, vamos lá. Quando der um ângulo resultante, um vetor resultante, vai dar um ângulo, certo? Vamos supor que esse vetor V aqui, ó, ele vale 10U. U de unidade, porque pode ser velocidade, pode ser aceleração, pode ser qualquer vetor. E vamos supor que esse ângulo aqui, ó, valha 30 graus. Então, eu tenho o vetor resultante 10U e tenho esse ângulo de 30 graus, correto?
Como que eu acho esses componentes vetorial? Para achar o Vx, eu faço o vetor V, que é 10, vezes o cosseno de 30. Se lembra do cosseno de 30? Raiz de 3 sobre 2. Vai estar na tabelinha no final do vídeo. E esse Vy, certo? Para achar essa componente da vertical, é o V de novo, que é 10, vezes o seno de 30, que é 1 sobre 2. Então, para achar essas componentes, eu uso o vetor resultante vezes o cosseno e o vetor resultante vezes o seno, tá bom? Outra forma de vocês achar, talvez, o ângulo, se vocês quiserem achar esse ângulo, eu posso usar a tangente. Lembram lá da matemática? Como que acha a tangente de um ângulo, né? Cateto oposto sobre cateto adjacente? Então, se vocês olharem aqui, ó, no meu desenho, forma um triângulo. Tá vendo esse triângulo? Certo? O ângulo alfa é 30, vai estar aqui. O cateto oposto é o VY, que é esse vertical. E o cateto adjacente é o VX, que é o horizontal. Então, aqui eu tenho, ó, tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente, correto? Então, a tangente vai ser VY sobre o VX. Então, é uma outra forma de vocês acharem o ângulo, caso não dê. Se der o Vx e o Vy, tangente do ângulo é Vx, certo? Embaixo, no denominador, Vy em cima, no numerador. Aí é só fazer a divisão. Beleza? Na próxima aula a gente vai fazer umas atividades. Eu vou estar aqui no ambiente virtual nosso para esclarecer algumas dúvidas. E até a próxima aula, pessoal.